Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje eu quero te convidar a assistir essa aula. Bom, se você clicou aqui é porque talvez você esteja com a intenção de assistir essa aula. Mas assim, eu vou te contar uma coisa, essa é a última lição de uma revista, que é a revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Mas sim, eu quero convidar você a assistir essa lição, porque ela vai tratar dos profetas e o profeta, passando por um tema muito precioso para cada um de nós, que é a história da salvação e o que nós temos a ver com tudo isso. É bem possível que, se você não tenha assistido nenhuma lição, talvez até isso desperte em você a curiosidade de assistir todas as outras. Quem sabe? Então, vamos lá e bom estudo! Para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho a respeito da Bíblia como um livro, como um todo de um livro. Se a gente for observar, a Bíblia começa e termina basicamente com a mesma temática. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse 21, ele vai dizer, João, na sua revelação no Apocalipse, vai dizer que ele viu novos céus e nova terra. Bom, existe então todo esse caminho de Gênesis a Apocalipse, que vai de uma criação até a outra, e ali se insere a mensagem bíblica. Ali, entre Gênesis e Apocalipse, nós temos uma história só, a história da salvação. Senta que lá vem a história. A história da salvação, ela começa em Gênesis. Deus criando o mundo e vendo que tudo era bom. Contudo, quando a gente chega no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós conseguimos observar que a desobediência colocou em desordem toda a criação. Tudo aquilo que era bom agora é corrompido pelo pecado. E aí então, já no capítulo 4, a gente tem o primeiro fratricídio, ou seja, um irmão que mata outro irmão. A famosa história de Caim e Abel. Ainda no capítulo 4, nós vemos o surgimento da bigamia com Lameque, que é um descendente de Caim. E junto também com Lameque, nós vemos o aumento, a crescente de maldade. Até que o mundo, a gente pode dizer, literalmente se afoga nessa maldade. E aí temos a história do dilúvio nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Bom, nós temos ali a história da Torre de Babel e após ela, no capítulo 12, nós temos um momento da história que se Deus irrompe com graça e com misericórdia, com bênção, que é o chamado de Abraão. E aí então, a partir de Abraão, Deus forma para si um povo. E esse povo, ele tem uma missão. E essa missão, ela é contida no próprio momento em que Deus chama Abraão, no capítulo 12, versos 2 e 3, que diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bênção. A palavra bênção, que nós podemos entender como bem-estar.
é a Shalom dos judeus. E a Shalom dos judeus, ela vai, que nós traduzimos por paz, né? Ela não significa só paz, ausência de guerra, mas é justamente esse bem-estar, essa vida abundante em todas as dimensões, em todas as relações. E aí nisso é interessante a gente ver, por exemplo, o comportamento de Abraão na sua peregrinação na terra de Canaã, e muitas vezes ele sendo aquele que foi um diplomata e que resolveu vários problemas entre povos e entre tribos, trazendo paz para aquele território. Mas são duas expressões que a gente vai observar em que vai ser uma constante ligada ao povo de Deus: ser bênção e bênção a todos os povos da terra. A primeira vez que isso vai acontecer de uma maneira, a gente poderia dizer, literal, é com José. Vamos lembrar de quem é José? Nós temos Abraão. Abraão, ele vai ter um filho, esse filho se chama Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, apesar de ser o primogênito, é Jacó que recebe a bênção da primogenitura. Não vamos entrar aqui em detalhes da história para poder ganhar tempo. Mas então Jacó, que depois tem o seu nome alterado para Israel, ele que é o pai de 12 homens que serão aqueles que que gerarão as 12 tribos que formam a nação de Israel. Dentre desses 12 filhos nós temos José. José, que era o filho mais novo, no entanto, era o mais amado por Jacó. E por conta da inveja que isso tudo gerou entre os seus irmãos, Jacó é vendido para um grupo de mercadores que estava indo em direção ao Egito. E ali no Egito ele é tornado escravo. Bom, ali Deus usa ele poderosamente. Nós vamos também aqui reduzir bastante a história, mas José, ele é lançado para ser o segundo homem mais importante do Egito, estando abaixo tão somente de Faraó. E aí, assim, nesse momento em que ele é o segundo homem mais importante do Egito, ele manda que fossem construídos celeiros para que fossem acumulados grãos, porque a ele foi revelado que a terra passaria por um período grande de fome e de seca, né? Então, com isso, ele faz grandes celeiros e aí vem esse momento de seca e povos de todas as nações, né, são abençoados através dessa ação de José, que acumula esses grãos. Então, o Egito vira o grande celeiro daquele mundo de até então, né, conhecido de até então. Inclusive, os seus familiares são abençoados por José, né? Jacó e os seus irmãos são abençoados também. Eles têm aquele momento, né, em que eles se reencontram, em que é ministrado o perdão ali de José em relação aos seus irmãos, ou a emoção muito grande de Jacó ao reencontrar o seu filho, que foi dado como morto. E aí, assim, a gente tem a instalação do povo de Deus ali no Egito. Eles que estavam na terra de Canaã, eles descem a terra de Canaã e se instalam ali no Egito. E ali no Egito, nessa caminhada da história da salvação, nós vamos ter um segundo momento muito importante. E é um momento esse que vai permear, ele vai marcar profundamente a história da salvação. Eu estou falando do Êxodo. O que aconteceu? Como eu falei, Jacó e todos os seus filhos se instalam ali no território do Egito. Eles vão crescendo, as gerações vão se passando, e aí se levanta um faraó que não conhecia quem era José. E aí então passa a ver aquele povo estranho ali habitando na terra do Egito e passa a escravizar os israelitas, né?
E então, a partir do momento que ele começa a escravizar os israelitas começam a clamar ao Senhor para que o Senhor então os libertasse. Deus então, através da instrumentalidade de Moisés, liberta o povo. E aí acontece o êxodo. O que é o êxodo? O êxodo é justamente o deslocamento que o povo de Israel faz do Egito até a terra prometida, até a terra de Canaã, terra essa que havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então agora o povo vai estar retornando à terra de Canaã. Esse momento do êxodo foi uma libertação integral de um povo. Quando eu digo integral, é porque ele atinge todas as dimensões. A dimensão política, econômica, social, étnica, religiosa, né? O povo de Israel ele é liberto dessa maneira, né? Dessa maneira integral, né? Ficou assim uma palavra, acho que talvez bem escolhida, né? Para poder entender o que foi essa libertação. E eles saem do Egito como uma maçaroca, digamos assim, de escravos e chegam na Terra Prometida já com leis dadas por Deus, né? Com uma constituição e como uma nação. E é interessante que quando a gente vai olhar a palavra de Deus, a gente tem ali um credo, é o credo do Êxodo. Esse credo do Êxodo, certamente ele era declarado inúmeras vezes, porque ele relembra o que foi esse momento na história do povo de Israel. Ele está registrado ali em Deuteronômio 26, versículos de 5 até o 9, que diz o seguinte: Então vocês declararão perante o Senhor o seu Deus: Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde manam leite e mel. Nesse momento da história da salvação, a gente pode dizer que surge uma tradição, em que aqui eu posso colocar um nome para ela de tradição exodiana, ou tradição do Êxodo, que fica até mais bonitinho, né? Uma vez que ela surgiu a partir desse momento da história de Israel, que é a do Êxodo. Então, tradição do Êxodo. Essa tradição do Êxodo, ela é expressa no seu clímax, naquilo que é conhecido como Ano do Jubileu. Porque toda vez que a gente vai pensar na lei de Deus, a gente costuma pensar e lembrar dos 10 mandamentos, a gente lembra das leis cerimoniais, de como deveriam ser realizados os sacrifícios, como os sacerdotes deveriam agir, coisas mais ligadas a questões espirituais. No entanto, a lei de Deus, ela tinha vários dispositivos para justamente promover o bem-estar social, a bênção, a shalom entre o povo, né? O bem-estar em todas as dimensões e em todas as relações. E aí isso se espalha por todo o Pentateuco, né? Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por exemplo, ali em Levíticos, capítulo 25, a gente tem uma reforma agrária, né? Se a gente for pensar, né, temas que hoje são discutidos como um tema da reforma agrária, bom, a palavra de Deus ali em Levíticos 25, principalmente nos versículos de 8 a 10, você tem ali uma reforma agrária acontecendo no povo de Israel. No Deuteronômio, olha que interessante, essa questão do Deuteronômio é muito legal da gente pensar e da gente prestar atenção nesse momento, porque Deuteronômio 15
dos versos 1 até o verso 18, ele vai falar sobre o ano do jubileu. Guarda esse nome, ano do jubileu, ou ano da graça do Senhor. Quem está ligado aí nessa expressão já sabe onde é que vai chegar essa expressão, né? O ano da graça do Senhor. O ano do jubileu era um ano que, por exemplo, vamos imaginar, eu peguei um empréstimo com você para eu poder comprar sementes e plantar nas minhas terras. Mas aí vamos imaginar que não choveu, eu não tive uma colheita, ou a minha colheita se perdeu, aconteceu uma praga e aí então eu não tive o que colher. Como eu não tive o que colher, eu não tenho como te pagar. O que eu fazia? Eu me vendia para você como um escravo. E aí passava a trabalhar para você para eu poder pagar a minha dívida contigo. Contudo, quando a gente observa ali no Êxodo 15, versos de 1 até o 18, nós tínhamos o ano do jubileu, ou o ano da graça do Senhor, em que no 7º ano eu recebia do Senhor, uma vez que isso era uma lei de Deus, a liberdade. Você era obrigado a me libertar e a me indenizar, devolvendo as minhas terras, que claro, quando eu me tornei escravo, as minhas terras passavam a ser tuas, né? Então você era obrigado a devolver as minhas terras e aí então eu tinha uma segunda chance para poder recomeçar. Olha que coisa interessante. Não há registro de que o povo de Israel tenha cumprido essa lei. Uma lei que era para que não existisse pobre na terra, para que Israel fosse uma nação forte. Só que essa lei nunca foi cumprida de maneira integral. Na verdade, a gente só acha um único registro de quando essa lei foi cumprida. É no livro do profeta Jeremias, e nesse registro vai nos contar que isso também foi muito rápido, porque eles resolveram desistir daquilo que eles haviam feito e novamente tornar aqueles que eles haviam libertados escravos novamente. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 34, de versos 8 a 17. Nesse caso aqui eu vou fazer questão de ler todo o texto. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, de proclamar a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar os seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação com os escravos concordaram em deixá-los livres e não mais os escravizaram. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, fiz uma aliança com os seus antepassados, quando eu os tirei do Egito, na terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois de o servir por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou a liberdade para com os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que levava o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor.
pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. E aí aqui fica claro nesse texto de Jeremias que foi justamente por não cumprir essa lei de promoção de bem-estar social é que a nação de Israel, no caso aqui, né, já era o reino dividido. Então nós estamos falando do reino de Judá, né? Então a nação de Judá, ela seria dominada por uma grande nação. Ela seria dominada pela espada, pela peste e pela fome. Foi o que aconteceu durante o reinado do último rei de Judá. Bom, essa tradição, repito, a tradição do Êxodo, não são apenas uma coletânea de leis só de cunho espiritual ou de cerimonial, mas também de cunho prático e social. Por justamente não cumprirem essas leis, o povo foi se enfraquecendo cada vez mais. Porque você pensa bem, eu sou seu escravo, passaram-se 6 anos, você não me libertou, eu continuo sendo seu escravo. Aí chega uma hora que você me liberta, mas daqui a pouco você volta atrás, novamente você me faz escravo. Bom, se uma nação vem invadir o meu país, eu fico pensando, por que que eu vou lutar? Por que que eu vou me opor, fazer resistência a esse império que está vindo me atacar? Eu já sou escravo e agora serei escravo de novos senhores. Então eu vou poupar minha vida, não vou me envolver em nenhum tipo de guerra, e agora, então, serei escravos, no caso de Judá, dos babilônicos, né? E essa foi, né, a consequência do povo de Deus ter virado as costas para a lei de Deus, virado as costas para essas leis que deveriam promover bênção, bem-estar social, a shalom entre o povo de Israel. Talvez você esteja se perguntando agora, do tipo, mas o que os profetas têm a ver com essa tradição do Êxodo? Bom, na verdade, você acabou de ver um exemplo agora de Jeremias justamente reivindicando o cumprimento do ano do jubileu, que é, assim, digamos, o clímax dessas leis de promoção de bem-estar social. Mas, na verdade, se você prestou atenção nas outras aulas, várias vezes os profetas eles vão acusar a liderança de oprimir o próprio povo, justamente porque eles não cumpriam essas leis de promoção de bem-estar. Muitas vezes, por exemplo, no livro de Isaías, os primeiros capítulos, quando a gente observa ali o profeta descrevendo Deus como, na verdade, assim, Deus estava ali mostrando toda a sua repulsa de ver que a liderança e o povo querendo como honrar a Deus de uma maneira exterior. Eles estavam ali cumprindo à risca, digamos assim, todas as leis cerimoniais, todas as leis sacrificiais, todas as festas celebrativas, mas, no entanto, estavam ignorando justamente as outras tantas leis sociais. E essas leis sociais, elas vão justamente, o não cumprimento delas, vão denunciar a falta de amor, a falta da manifestação do próprio caráter de Deus, da liderança para com o seu próximo, né? Vemos bastantes exemplos, mas vamos recordar aqui algumas falas de alguns profetas. Por exemplo, Miqueias. Miqueias é um que vai denunciar os opressores. Miqueias, no capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis e de seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Percebeu aqui a relação desse texto?
né? A questão da túnica e a capa mostra essa relação de empréstimo em que você tem ali uma usura por parte daquele que emprestou. Por quê? Porque você, para penhorar, né, como se fosse um penhor do empréstimo que você pegou, você poderia deixar a sua túnica, porque normalmente a túnica era uma peça muito bem trabalhada, muito bonita e de muito valor, era a peça da vestimenta mais valiosa. Então você, muitas vezes, quando pegava um empréstimo, deixava a sua túnica como penhor. A capa você nunca entregava. Por quê? A capa não era mais luxuosa, mas era a mais importante peça do vestuário. Porque era com a capa que você se cobria quando o sol estava escaldante. Você então se cobria com a capa para poder se proteger do sol. À noite, se você porventura estivesse fazendo uma viagem e tivesse que dormir então ao relento, você se cobria com a sua capa para se proteger do frio. Bom, a ganância era tanta que eles não só pegavam a túnica, como também a capa, deixando aquele que contraiu o empréstimo completamente desguarnecido, completamente inseguro, afetando a sua família. Porque, se tornando escravos, as mulheres eram retiradas dos seus lares, porque agora teriam que se deslocar para a terra do seu dono. E os descendentes, né, os filhos desse que havia contraído o empréstimo, também perdiam a sua dignidade. Porque eles seriam escravos, mas não seriam escravos por um pouco de tempo. Mas não, agora seriam escravos para sempre. Por isso, a dignidade deles... E é engraçado que, como assim, né? Nesse texto aqui, o Senhor, ele toma para si. Porque, assim, se a gente for pensar, é a dignidade dos filhos que está sendo retirada. Mas a empatia de Deus é tamanha para com seu povo que, à medida que você escraviza esses filhos, em que então eles vão perder a dignidade de homens livres, Deus se coloca no lugar deles. E assim, vocês estão tirando a minha dignidade, porque é o meu povo que vocês estão escravizando. E aí, bem entendido, né? Era o povo de Deus escravizando o povo de Deus. Algo total e completamente condenado pelo Pentateuco. E se porventura viesse a acontecer nessa situação, né, de empréstimos que não pudessem serem pagos, tinha um limite, era de 6 anos. Após 6 anos, libertação com indenização. Ele também vai denunciar, então, quem são esses opressores? Miqueias, no capítulo 7, versículo 3 e 4, ele vai denunciar os opressores também. Olha o que ele vai dizer. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Gente, a palavra de Deus é algo assim fantástico. E ainda tem gente que diz que esse livro é ultrapassado. É porque não conhece a palavra de Deus. Ou é porque não tem o Espírito Santo para poder revelar essas verdades profundas. Porque quando a gente olha esse texto aqui, por exemplo, no versículo 4 que a gente leu, parece que a gente está lendo o jornal de hoje, né? É a história recente do nosso estado, por exemplo. Nós que estamos enfrentando uma situação semelhante dessa aqui no estado do Rio de Janeiro. E quanta, né? E assim, se você é carioca ou fluminense, né? Você tem aí os seus últimos governadores, todos eles, um dia, ou passaram um dia ou mais de um dia nas instalações de Bangu, né? Na penitenciária de Bangu. Então, assim, você vê como a palavra de Deus é atual. E isso é uma realidade em que hoje nós, como igreja, precisamos
em ato profético, denunciar e serem os primeiros a cobrar das autoridades que eles têm um compromisso na promoção do bem-estar social do povo e não na promoção da miséria e não na promoção da roubalheira, do suborno, né? Dessa coisa terrível que acontece, infelizmente, em todas as esferas de poder do nosso país. Amós, ele vai, por exemplo, denunciar aqueles que acumularam riquezas, e eles acumularam riquezas, se a gente for olhar todo o contexto, em detrimento da pobreza e do enfraquecimento de muitos. Amós 3, de 13 a 15, por exemplo, diz o seguinte: no dia em que eu castigar Israel por causa de seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. A gente vê a corte, né, os poderosos que estavam ali acumulando bens, acumulando riquezas, sabemos, em detrimento do enfraquecimento e empobrecimento do povo, né? Ali tendo os seus sítios, né, as suas casas de vários andares, né, em detrimento da pobreza e da exploração do povo. Mais à frente, no capítulo 6, versículos 4 e 7, na verdade, Amós, ele é alguém, né, a ponto do sacerdote chegar e dizer para ele: a terra não pode suportar as suas palavras. Por quê? Porque a denúncia dele era contundente, ia na ferida justamente daquilo que estava acontecendo no país. E aí, capítulo 6, versos 4 a 7, é mais uma demonstração. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e novilhos mais gordos, dedilham em suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros para ir ao exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Olha que terrível é essa palavra de Amós, né? E isso faz nos lembrar o quê? Justamente essa liderança que vive numa bolha, né? num mundo paralelo ou fantasioso, e dali deliberam, e dali pensam e tomam decisões de leis ou coisa parecida em direção ao povo, mas completamente alienados da necessidade do povo. Eles são completamente insensíveis à ruína de José, é o que o profeta diz aqui. Oséias, e aí eu vou aqui economizar um pouquinho de tempo na questão da leitura, mas você vai lembrar bastante de Oséias. Oséias é aquele profeta que ele se casa com uma prostituta. E isso é para poder, de certa forma, na sua vida, ele refletir a relação que Deus tinha com o povo de Israel. O povo de Israel era essa prostituta que teve vários amantes que a tornaram impura. É uma denúncia sobre as relações que Israel tinham e firmaram com outros povos, com povos estrangeiros, ignorando os seus próprios profetas da terra, fazendo então e se permitindo ser influenciados por pessoas de fora, que não conheciam a realidade do povo, que não tinham um compromisso com o povo, então simplesmente estavam ali, exploravam Israel, Judá, e depois simplesmente
abandonavam, né? Então, essa, por exemplo, é a denúncia de Oséias. Jeremias, bom, a gente acabou de ler Jeremias agora, né? Ele vai denunciar o não cumprimento do ano do jubileu, do ano da graça do Senhor. E Isaías também eu não tenho como aqui fazer todas as leituras de Isaías. Por isso que fica a minha dica para você. Se você não tem a revista da Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas, baixa a sua revista no link, é de graça, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por quê? Você pode depois, com tempo, parar, fazer todas as leituras de todas as citações. E aí, então, você vai aprofundar mais ainda o seu estudo. Se você quiser, até dá uma pausa aqui, pega a revista, faz a leitura e depois retoma o vídeo, né? Aproveita que é um vídeo e aí você tem esse total poder, né, de querer dar a pausa, fazer uma leitura, depois retoma o vídeo. Fique à vontade, né? Isaías, por exemplo, toda vez que ele vai falar sobre a restauração, reestruturação, ele vai se utilizar nos fatos e detalhes do Êxodo. E aí, então, eu convido você a pegar a sua revista, né, principalmente a partir do capítulo 40, tem lá várias citações em que justamente ele vai falar sobre a restauração do povo de Israel. E se você conhece bem a história do Êxodo, você vai assim sacar, né, que Isaías ele utiliza assim elementos que são que têm assim uma relação com a história do Êxodo. E agora uma outra pergunta: o que é que Jesus tem a ver com tudo isso? Bom, em Jesus, toda a profecia se aprofunda, se completa e se cumpre. O clímax de toda a profecia termina na cruz do Calvário e no sepulcro vazio. E toda a profecia vai finalizar quando tivermos aquele novo céu e nova terra garantidos por Jesus Cristo. Bom, em seu sermão inaugural, lá na cidade de Nazaré, ele tem o seu primeiro sermão, né? É o sermão inaugural, como eu falei. E justamente quando ele entra na sinagoga, qual é o texto que Jesus vai ler? Quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16 até o 21. Diz o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar, olha só, presta atenção aqui agora, proclamar o quê? O ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É também nessa ocasião que Jesus ele vai se identificar com os profetas naquilo que Jesus vai falar sobre o fato dos profetas não serem honrados. É muito interessante que muitas vezes a gente percebe as pessoas justificando comportamentos dizendo o seguinte: mas sabe como é que é, né? O profeta da terra, ele nunca é honrado na sua própria terra. A Bíblia diz isso. Bom, a Bíblia diz isso no momento em que é Jesus falando. Jesus, ele é o profeta da terra que foi ignorado pelos os seus
compatriotas ali, né, de Nazaré. Imagina como seria diferente a história de Nazaré, a história do povo de Deus ali, dos judeus, se eles tivessem ouvido o profeta da terra Jesus. Mas é uma tristeza o fato dos profetas da terra serem ignorados pelas pessoas da sua própria terra, porque isso só gera, só traz tristeza e desgraça pelos aqueles que ignoram o profeta da terra. E ali, por exemplo, no texto correlato de Lucas 4, que é Marcos 6, no versículo 4, Jesus diz o seguinte: Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Essa questão lastimável que foi uma realidade presente em toda a história do povo de Israel e do povo de Israel e Judá. Né? Além desse ilustre momento, né, a messianidade de Jesus, há um momento em que João Batista questiona se Jesus é não o Messias. Isso está lá também em Lucas 7, versículo 22 e 23. E Jesus, ele vai justamente confirmar que ele é o Messias, citando um outro texto de Isaías. Esse primeiro texto de Isaías que Jesus leu é Isaías 61, 1 e 2. Agora ele vai citar Isaías 35, versos 5 e 6. Olha só, os discípulos de João Batista foram visitar Jesus e perguntaram, né, para Jesus se verdadeiramente ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. Né? Aí aqui está a resposta de Jesus no versículo 22. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Isso é uma citação de Isaías 35, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos soltarão como o cervo e a língua do mundo cantará de alegria. E assim segue o texto de Isaías, quando ele fala do advento, da vinda do Messias. E era isso que Jesus estava operando ali no seu ministério. Então Jesus ele vai legitimar a sua messianidade justamente citando um dos textos do profeta. Então, assim, somado a isso, você tem todas as profecias a respeito do Messias, que são todas elas cumpridas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Né? A gente vê esses detalhes que são profetizados a respeito do Messias, que foram cumpridos em Jesus, e que também mostra que o Jesus ele toma para si toda essa tradição de justiça do Êxodo e toda essa tradição dos profetas. Jesus, como eu disse, ele aprofunda, ele completa, ele cumpre tudo o que foi dito na tradição do Êxodo, defendida pelos profetas. Agora, tudo tem o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus. Agora a última pergunta. A nossa última pergunta é: o que isso tem a ver com a gente? A primeira pergunta, né? A gente falou sobre a história da salvação, falamos do Êxodo. Depois nós falamos a respeito de o que na tradição do Êxodo tem a ver com os profetas. Depois nós falamos assim, o que Jesus tem a ver com os profetas. Né? Mas toda a profecia ela se cumpre na cruz do Calvário, no sepulcro vazio e no reino eterno de Jesus Cristo. Mas o que a gente tem a ver com tudo isso? Bom, gente, a gente percebe
que de Gênesis a Apocalipse, essa boa nova que é entendida como essa bênção, essa novidade de uma bênção sendo administrada a todos os povos da terra, essa boa nova, ela não consegue se dissociar com uma ética. Como assim com uma ética? Com a questão do comportamento. Afinal, por exemplo, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar que pelo fruto conhecereis, né? Ou seja, não adianta eu ficar só no discurso, né? O meu comportamento tem que refletir aquilo que eu estou professando, né? Nós somos salvos pela fé, mas não é uma fé sem obras, de só acreditar simplesmente ou de ter um discurso, mas é uma fé que atua pelo amor. Como diz ali Paulo aos Gálatas 5, versículo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E o amor, gente, também não é algo abstrato, algo que não consegue se pegar, mas é algo que se coloca em ações. Por que Deus ama? Porque Ele faz uma ação em direção à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é sempre uma ação em direção ao outro. Nunca ele vai se encerrar apenas em um discurso, mas ele vai necessariamente ter que se manifestar numa ação. E o amor, ele é algo principal. João, nas suas cartas, ele vai dizer que Deus é amor. E depois ele vai dizer que se aquele que não pratica o amor não conhece a Deus, porque justamente Deus é amor. Ele vai dizer também que aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia o seu irmão, ou seja, não tem um compromisso para com o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Tal é a importância de que a fé não seja simplesmente um discurso, mas que ela seja uma ação manifestada, guiada, orientada pelo amor. Nós somos chamados a atenção para poder realizar o bem. Realizar o bem significa ser bênção às pessoas. Gálatas 6, versículo 9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Lembra lá do Tiago falando que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 17. E aquele que sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, ele está cometendo pecado. Fica até fácil decorar. O primeiro verso é 2,17 e o segundo verso é 4,17. Ficou fácil decorar assim, né? A história da salvação não acabou. O que isso tudo tem a ver com a gente é que a história da salvação ainda não acabou. Nós não chegamos ainda em Apocalipse 21. Nós ainda estamos em plena caminhada que começou no Gênesis 1:1. Que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Ainda não veio novos céus e nova terra colocados ali em Apocalipse 21. Então a história da salvação não acabou. Para salvar o homem, Deus iniciou um projeto em Abraão. Esse projeto ele vai avançando, ele toma corpo a partir daquele episódio do Êxodo, com as leis que foram entregues a Moisés. Esse projeto ele é reivindicado pelos profetas. Os profetas eles constantemente vão falar ao povo para que eles retornem ao projeto de Deus para o povo.
Depois Jesus, ele pega esse projeto, ele aprofunda esse projeto, ele completa esse projeto, ele cumpre esse projeto, sendo ele então o Salvador. A radicalização da manifestação de Deus na história, quando o próprio Deus se faz homem para nos salvar. E aí então nós temos na cruz do Calvário o clímax de toda a história da salvação. Mas essa história, ela continua. E é para isso que a igreja tem os seus profetas, para que eles que conhecem o povo, eles possam orientar o povo de maneira adequada, para que eles não venham a se desviar, para que eles não venham a cometer erros, para que eles sejam colocados de volta no rumo. Mas não só os profetas têm a igreja, como também a igreja precisa tomar uma atitude profética e sem bobajada. Porque palavra profética não é eis varão que te digo de mim mesmo e eu começar a falar um bando de abobrinha da minha cabeça. Mas uma palavra profética é aquela palavra que denuncia o pecado, que convoca ao arrependimento, que aponta as consequências para promover salvação, para promover bênção a todos os povos da terra. Porque nós fomos direcionados por Jesus a ser bênção para todos os povos da terra. Como? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu os ordenei. Assim, fazendo discípulos de todas as nações, seremos canais de bênção para todos os povos da terra, continuando a história da salvação iniciada no nosso pai da fé, no pai Abraão, né? É a nossa missão continuar com o discurso de Jesus. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está à mão, porque o reino de Deus está entre nós. E diz, então, complementando a palavra de Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Essa é a palavra profética que a igreja precisa transmitir para que ela cumpra o seu propósito de ser bênção a todos os povos da terra. Meu caro e minha cara, eu desejo do fundo do coração que eu possa ter nessas lições ajudado você de alguma forma a compreender melhor essa missão linda que tiveram os profetas, tanto de Israel quanto Israel e Judá. Como é necessário que a gente revisite essas palavras tão atuais para o nosso tempo. Que a gente tenha conseguido alinhar o verdadeiro significado do que é palavra profética e que você então entenda qual é a sua missão, posso dizer, como um profeta nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire, que Deus te use para a honra e glória dele mesmo. Amém? Até mais e um grande abraço.